Saudamos a todos, amigos, amigas, irmãos e irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para iniciarmos uma nova semana de estudos e somos agradecidos a Deus por tudo quanto Ele tem feito por cada um de nós. Somos agradecidos a Deus por cada um de vocês que acompanham conosco os estudos diários da Palavra de Deus e também nós somos agradecidos a todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, com familiares, com amigos, com grupos. E ainda agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e que dão um clique lá no dedinho de joinha. Nós queremos agradecer a Deus porque estamos aí já iniciando a última semana do mês de maio de 2022 e também logo depois, a partir de quarta-feira, início de junho. Já estamos no meio do ano, como o tempo voa. Mas agradecemos a todos que estudam conosco a cada dia e também a todos vocês que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Zilda Cobor, é de Piraju. Maria Moura é de Manaus, Amazonas. Genésio Mioto é de Caldas Novas, Goiás. E o Genésio manda um abraço para todos os irmãos da Igreja do Portal de Caldas Novas, Goiás. Amadeus dos Santos é de Cândido de Abreu, no Paraná. Adão Santos é de Angico, em Tocantins. Ana de Lourdes é de Itaguaçu, no Espírito Santo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, te damos graças pela vida, por nos conceder mais um dia e permitir estarmos junto com os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos entender e tirar lições para a nossa vida e colocar em prática, viver a Tua vontade e não a nossa. Pedimos, Pai, que abençoa todos aqueles que passam por lutas, problemas, dificuldades, necessidades. Tu conheces cada um. Dê vitórias. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar passeando pelo livro de Gênesis. Está muito bom, não é mesmo? O que nós estamos recapitulando, que nós já conhecíamos. E quem sabe de um outro prisma, não é? Vamos descobrindo novas coisas na Palavra de Deus. A Palavra de Deus e a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E sempre que nós estudamos a Bíblia, ela nos traz coisas novas, mesmo em passagens que nós já conhecemos. Jacó, ele estava lá na casa do seu tio Labão, passou ali cerca de 20 anos trabalhando. Depois dos 14 anos que ele trabalhou pelas esposas, né, Lia e Raquel, agora mais 6 anos ele continuou trabalhando. Ele adquiriu uma quantia boa de rebanhos, né, se tornou um homem próspero. Deus cumpriu a promessa que havia feito a Jacó quando encontrou com ele lá em Betel, ali naquele sonho que Jacó teve, que estaria com ele, que o abençoaria. E Jacó fez um pacto com Deus. Se Deus estivesse com ele, tivesse comida, bebida, né, e também um lugar para dormir, um lugar para ficar, ele seria fiel a Deus e restituiria a Deus os 10% que não são nossos, são de Deus. Temos nós já feito algum pacto com Deus? Olha, nós não somos obrigados a fazer compromisso ou pacto com Deus, mas quando nós fazemos, nós temos que cumprir. E quem sabe, pode ser que algumas coisas não andam bem na sua vida, questão material ou mesmo espiritual, porque, quem sabe, no passado você fez um pacto com Deus, um compromisso com Deus e não cumpriu. Ninguém é obrigado a fazer o pacto, mas depois que faz, é obrigado a cumprir, aí Deus cobra. E com certeza, Jacó ele cumpriu o pacto que ele fez com Deus, por isso Deus o abençoou. E ele agora estava voltando com uma grande fortuna, isso em animais, né? Em bens, porque naquela ocasião ainda não havia, quem sabe, o dinheiro como nós conhecemos hoje, né? Havia outras formas de pagamento, mas ele estava voltando agora com seus 12 filhos e as suas mulheres, os seus servos. E quando Jacó foi para a terra de Labão, ele foi sozinho. E ele agora retorna com uma grande família. Assim é a vida. Quando nós crescemos, quando nós nos tornamos adultos, nós também vamos procurar ter a nossa vida, ter o nosso trabalho, adquirir as coisas e passados os anos a gente vê
como que tudo andou de acordo com aquilo que Deus prometeu a cada um de nós. Mas nós não devemos nos esquecer. Deus, ele sempre tem que estar em primeiro lugar em nossa vida. Deus, ele nunca pode ser deixado para segundo plano, mas em primeiro lugar. E agora Jacó, então, ele retornando para a sua terra, lá em Canaã, ele tinha um problema. Era o seu irmão Esaú. Esaú o havia jurado de morte. E muitas vezes as pessoas que são feridas, são enganadas, elas não esquecem, não é mesmo? E elas querem se vingar. E Jacó recebeu a ordem de Deus que ele voltasse para a terra dele, para Canaã. E Esaú, ele soube que Jacó estava voltando, e Esaú então prepara 400 homens para ir ao encontro de Jacó e a sua família. Imagine, irmãos, e Jacó ficou sabendo também desses 400 homens. Imagina agora a preocupação de Jacó. E quando chegou então em Peniel, já estava próximo da terra de Canaã, Jacó, ele diz para a sua família, divide em duas partes, uma foi por um lado, outra por outro, para que se Esaú viesse de um lado, iria atacar só um grupo e o outro grupo escaparia. E Jacó então falou assim: olha, vocês ficam aqui e eu vou falar com Deus. Nós vamos ler com vocês Gênesis 32, dos versos 22 ao verso 31, diz assim: Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus filhos e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse: Deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: Não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. O homem disse: Seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me qual é o seu nome, disse Jacó. Por que quer saber meu nome? Respondeu o homem, e abençoou-o Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: Vi Deus face a face, e no entanto minha vida foi poupada. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Vejam, essa história deste encontro de Jacó com este anjo, ele remete à nossa imaginação quando Jacó teve aquele encontro com Deus lá naquela pedra que ele ungiu, que chamou de Betel. Ali Deus disse que estaria com ele. E naquela ocasião estava anoitecendo quando Deus falou com Jacó, porque Jacó estava deitado para dormir e o Senhor apareceu a Jacó. Agora, Jacó retornando depois de 20 anos da terra do seu tio Labão para a sua terra em Canaã, Deus aparece agora para Jacó com o dia amanhecendo. Vejam, interessante, não é mesmo? Jacó lutou com este anjo do Senhor a noite inteira. Jacó, ele pressentiu que tinha alguém ali quando ele estava neste vale do Jaboque. Ele pressentiu que tinha alguém. E ele então, claro, preocupado com o seu irmão Esaú, pensando que fosse Esaú ou algum dos homens de Esaú, ele começou a lutar com este ser, com este anjo. E lutou a noite inteira. E então, quando o dia estava já amanhecendo, este anjo do Senhor diz para Jacó: me deixe ir, eu preciso ir. E Jacó segurou o anjo e disse: não, eu não vou enquanto você não me abençoar. E então o anjo disse: qual é o seu nome? E ele disse: Jacó, quer dizer, enganador. E o anjo disse: você não vai se chamar mais Jacó, mas vai se chamar Israel, porque com Deus lutaste como príncipe e prevaleceste. Irmãos, olha a importância de nós lutarmos com Deus, de nós buscarmos a Deus em oração, de nós não deixarmos o anjo ir enquanto nós não recebermos a bênção. Mas infelizmente, irmãos, nós não temos
lutado por esta bênção. Nós não temos lutado com Deus, pedindo a Deus que cumpra a sua promessa em nós de nos dar as suas bênçãos. Nós temos apenas feito orações corriqueiras, orações que nós fazemos todos os dias, a qualquer momento, de qualquer forma. E nós precisamos aprender a nos prostrar diante de Deus e lutar com Ele e não deixar o anjo ir enquanto nós não formos abençoados. E então, quando o anjo abençoou Jacó e disse que ele não seria mais Jacó, mas sim Israel, então o anjo tocou na junta dele, do quadril, e ele ficou manco. E este foi o sinal de que ele havia sido abençoado e que ele agora seria uma outra pessoa, não mais um enganador, mas um príncipe que lutou com Deus e que venceu. Jacó, então, ele sai dali, deste encontro, com o dia já amanhecendo, na certeza de que Deus estaria com ele, também no encontro que ele teria com Esaú. Apesar do receio, ele sabia que Deus, ele estaria com ele. E em meio, então, a essa luta, para Jacó, deve ter se tornado óbvio que ele estava lutando com o próprio Deus, porque ele disse, aqui em Gênesis 32, verso 26, não o deixarei ir se você não me abençoar. E então, Jacó se apegando fervorosamente a Deus, não querendo deixá-lo ir, e isso revela o desejo ardente que Jacó tinha de receber também o perdão por todos os erros que ele havia cometido contra o seu irmão, contra o seu pai, e ele pede a Deus então esse perdão. Agora, o erro que determinou a Jacó para ele obter a bênção da primogenitura através da fraude estava agora apresentado claramente diante dele. Ele viu ali que ele realmente estava errado, que ele tinha pecado. E então, ele não havia permanecido confiante nas promessas de Deus de que o mais velho ia servir ao mais novo. Então ele, com engano, recebe a bênção da primogenitura. E este pecado, ele carrega nele até este encontro com o anjo, que foi 20 anos depois que ele havia ido para a casa do seu tio Labão. E então aqui nós encontramos a evidência de que Jacó foi perdoado. Por quê? Porque teve o seu nome mudado de Jacó para Israel e ele lutou com Deus e prevaleceu. Que nós possamos também aprender uma lição deste episódio de Jacó. A Bíblia nos diz que nós vamos passar por um tempo de angústia de Jacó. Este tempo não está longe, está próximo, vai ser antes da vinda do Filho do Homem. E muitos cristãos que não estiverem com a sua vida escondida em Deus, tendo comunhão com Deus, não irão prevalecer neste tempo de angústia, irão sucumbir, infelizmente. Precisamos então, irmãos, nos preparar agora para este grande encontro. E como é o preparo? É estudando a Bíblia todos os dias, é orando e testemunhando, vivendo o que nós cremos. Esse é o preparo. Porque quando vier esse tempo de angústia, o tempo de angústia de Jacó, nós estaremos firmes no Senhor e confiaremos nele, esperaremos nele e a vitória nos será dada. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos. Em João capítulo 1, verso 3, diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Que Deus nos abençoe.